Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos falar sobre a, entre aspas, SAF do Grêmio. Sim, o Grêmio não terá uma SAF de fato, não terá o Marcelo Marques, que seria o grande investidor, o mecenas, pode ter o Celso Rigo, mas nós conhecemos a maneira como o Celso Rigo coloca os seus investimentos no Grêmio, é com muita cautela, com muita responsabilidade, o Grêmio tem que pagar e não teria todo o prazo que, por exemplo, o Marcelo colocou no empréstimo dos 10 milhões de euros e que colocaria, né, quando lá atrás prometeu 5 ou 6 titulares, etc. Então o Grêmio tem que encontrar uma outra maneira de ter dinheiro, porque o futebol está cada vez mais caro, precisamos de alguma forma brigar, competir com o Flamengo, Palmeiras, Botafogo, etc. Existe uma maneira, e uma maneira que o Grêmio já encontrou. E que o Paulo Calef tem falado muito sobre isso. E é importante que a gente possa abordar aqui também, pensando no futuro do nosso Grêmio, imaginando um clube diferente e melhor a partir de janeiro de 2026. Vamos falar sobre, ainda nesta temporada, o substituto de William. E vamos projetar o time para o jogo contra o Santos. O Grêmio tem novos problemas, não só para a partida desta quarta-feira, mas também para o compromisso do sábado contra o Bragantino, 2 partidas em sequência, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Mas tem novidades também, tem retornos que podem ser bem importantes. Tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, também ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Grêmio e Santos, jogo da noite, tarde da noite desta quarta-feira. Dá pra ganhar, porque o Santos tem fragilidades, o Grêmio também tem, mas é um jogo de iguais. Claro, é na Vila Belmiro, mas o Grêmio tem se comportado muito bem fora de casa. O Grêmio não terá alguns jogadores, tratamos alguns deles já no vídeo da manhã. Por exemplo, o Carlos Vinícius está fora da viagem, o Cuéllar e também o Volpi. O trio fora da viagem não fica à disposição, portanto, de nenhum dos dois jogos. O Grêmio só levou quem poderia atuar em pelo menos uma das 2 partidas. O William, obviamente, também está fora. A boa notícia, repito, para quem ainda não sabe, é que é grande a tendência de que ele volte a jogar ainda nesta temporada. E não apenas em 2026, como o próprio Grêmio avaliou inicialmente. Mas o Grêmio também não terá o Kiki Oliveira. Eu não sei se isso faz alguma diferença, porque o Kiki Oliveira vem batendo na bola, digamos assim, né, na linguagem do futebol. Vem jogando muito mal o senhor Kiki Oliveira, então eu acho que não faz falta. No primeiro momento não se tinha informação, até se imaginou que pudesse ser uma questão de opção técnica. Mas não, ele teve um desconforto muscular na posterior da coxa. Tá fora o senhor Kiki Oliveira, mas o Grêmio tem para essa posição o Amuso relacionado, ele que deu boa resposta, está confiante. Acho difícil pela condição física que seja titular contra o Santos, mas não descartaria por completo. O Gabriel Meck também está relacionado, tomara que possa começar a ganhar oportunidades. A ideia do Grêmio é ir soltando aos poucos esse jogador até para não queimar, até porque o entendimento é que ele não está pronto, principalmente no aspecto físico. O Grêmio tem alternativas e ganhou novas alternativas, não só de ausências, de desfalques vive o Grêmio. Primeira coisa, Riquelme. E para mim ele é o substituto nesta temporada do William. Bruno, tá viajando, ele não é tão bom quanto o William. Não, ele não é tão bom quanto o William, é evidente que não. O William foi um grandíssimo jogador, né? Hoje ele ainda é bom jogador, importante. Faz muita falta pra gente, né? Vai fazer. Mas o William jogou no Chelsea, jogou em outros grandes clubes, foi importante na seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, fora toda a experiência que construiu, né, na bagagem na Europa, etc. Mas o Riquelme é bom jogador, eu gosto de valorizar a base também. O Riquelme tem muita qualidade, o Riquelme é inteligente para jogar, o Riquelme tem muita tranquilidade, ele não é nervoso, pelo contrário. E o Riquelme já jogou com o técnico Mano Menezes nas 2 posições que justamente o William também jogou, como meia central e como meia mais pelo lado esquerdo. Mas evidentemente que não aquele ponta, e sim aquele meia que corta para dentro, que abre espaço para o lateral, que tabela bastante com o Marlon, e acho que ele pode ser muito importante tendo agora no meio-campo a parceria
do Arthur. Acho difícil que o Riquelme possa ser titular contra o Santos, porque ele se recuperou de uma lesão muscular grau 2. Foi um período significativo no departamento médico, mas está relacionado, deve ganhar pelo menos alguns minutos na Vila e também pelo menos alguns minutos em Bragança. Depois terá toda a data FIFA para se recondicionar 100% e depois, né, aquela coisa, só jogando para o atleta ganhar ritmo de jogo. Mas o Riquelme eu vejo como uma volta extremamente importante como substituto do William em questão de posicionamento e de qualidade também. É claro que ele oscila, ele é um jovem, recém saiu da base, tem 18 anos, é normal, faz parte do processo e o torcedor precisa ter paciência e apoiar esse menino. O João Lucas também está de volta, recuperado, o Mano já havia antecipado isso. Fica a dúvida se ele começa ou não a partida. O Marcos Rocha, como eu disse para vocês, está relacionado, mas está desgastado, cansado. Talvez não jogue contra o Santos, talvez seja preservado, né, para não ter uma lesão, depende muito daqueles exames de secar que são feitos, mas talvez seja preservado contra o Santos para jogar contra o Bragantino. Certamente uma das partidas ele joga, mas muito provavelmente em uma delas será preservado. Os 2 jogos, Marcos Rocha não deve atuar e tá certo o Grêmio em poupar esse jogador, porque a maré é péssima, muitos jogadores se lesionando, o Grêmio está com azar e perder o Marcos Rocha, sem dúvida alguma, seria péssimo para o Grêmio, beleza? Vamos tentar montar esse time que tem várias dúvidas? Bom, o Grando, portanto, é o goleiro. Na lateral direita, não sabemos se vai o Marcos Rocha, se não for, existem 2 alternativas. O João Lucas, mas não sei se ele, voltando de um longo período de lesão, estaria já direto no time titular. Se não for ele, Gustavo Martins. Vamos lá, vamos trabalhar que seja o João Lucas. Aí o Gustavo Martins pode ser o zagueiro e o Noriega pode continuar na abertura do meio-campo ao lado do Arthur. O Marlon na lateral esquerda, no lado esquerdo de defesa, Kahneman, né? A probabilidade, eu não duvidaria do Wagner Leonardo, mas acho que ele vai jogar só no sábado. Se o Gustavo Martins, aliás, for para lateral direito, Noriega desce para a zaga e o Dodi joga no meio. O problema é que seriam 2 volantes baixos, mas não tem muito o que fazer. Eu não gostei tanto do Noriega, até que era a tua opinião, não gostei tanto do Noriega como volante, tá? Achei ele muito, mas muito melhor mesmo como zagueiro. Mas, vamos lá, é um início também. Depois, sem dúvida alguma, joga o Edenilson, o Alisson deve ser titular, acho que o outro será o Pavão e na frente o André Henrique. Mas por enquanto é uma projeção apenas de time. Qual é a SAF que o Grêmio pode ter? A gente precisa muito falar sobre isso. Por quê? Como eu disse nas manchetes, o Grêmio não vai ter o Marcelo Marques colocando grana, etc. Mas o Grêmio, como o presidente Romildo, já teve a sua SAF, né? Que foi o fortalecimento da utilização, da valorização das categorias de base. O Grêmio ganhou muito dinheiro, o Grêmio se tornou um clube superavitário. E aí, quando voltou para o antigo modus operandi de contratar jogadores no mercado, vários atletas, muitos veteranos, etc., gasta. Lembro muito do Renato falando, afrouxa o cinto, contrata, eu quero Tardelli, André Balada, Robinho, Thiago Neves. O Grêmio, afundou. Por isso que o dirigente tem que ter muita força, tem que suportar quando as coisas não dão certo, dentro de uma ideia que se sabe é correta. O aproveitamento da base. E aqui ninguém está dizendo que precisam colocar jovens simplesmente sem nenhum tipo de apoio. Não, você faz uma base de equipe com jogadores qualificados, experientes até certo ponto, e junto deles coloca a base. O Grêmio tem o Alisson, que rapidamente se tornou um dos protagonistas do time, que está num processo de amadurecimento, que é normal. O Riquelme, que eu acabei de destacar e elogiar bastante, mas o Grêmio tem outros meninos para soltar. Tem outros meninos também qualificados. O Jardiel merece mais oportunidades. Tem o menino lá, o João Borne, que faz muitos gols, é um centroavante que, meia centroavante, ele tem uma característica diferente. O Grêmio tem o Pedrinho Gabriel para lateral esquerda, tem o Thiaguinho para o meio campo. O Grêmio tem bons jogadores, o Grêmio tem que parar de rifar a base, como fez, por exemplo, com o volante Kaique, que até foi vendido por um valor significativo para o Dallas, mas talvez se tivesse sido aproveitado, teria sido vendido depois por um valor bem maior. Então, basta que o Grêmio valorize a sua base e assim construirá a sua, entre aspas, SAF. O Paulo Calef, candidato à presidência, ele tem falado muito sobre isso, né? Que o Grêmio não precisa de um mecenas, que o Grêmio não precisa virar SAF. Claro que ele super elogiou o Marcelo e não tinha como ser diferente, mas ele entende que o Grêmio pode ser forte por si só.
fazendo com que o clube seja organizado, com que o clube seja profissionalizado, com que o clube tenha bons movimentos, e um deles é o aproveitamento da base e, claro, contratar também, mas contratar de forma pontual e de forma acertada. Conhecimento de futebol faz a diferença em relação a isso. Nós estamos falando de um cara que contratou o Luis Soares. Ele tem um poder de argumentação numa negociação. Acho que ele pode ser, sim, um bom presidente. Eu não sou um cara próximo ao Paulo Calef, não sou mesmo, mas embora eu veja que ele tem alguns defeitos, como qualquer pessoa, né? Ele tem alguns defeitos, ele é um cara com uma voz muito forte, muito firme, às vezes acho que exagera, extrapola, mas ao mesmo tempo vejo nele várias características de um bom dirigente. A gente não pôde ver o Paulo Calef por mais tempo, mas no período em que ele esteve, é inegável que ele foi bem. Tomara, caso eleito, que seja um bom presidente. E digo mais, acho que ele contra o Odorico ganha muita força, tá? Se for realmente o Odorico, me parece quase certo. Na verdade, pelo que eu colhi de tarde da informação do Caliel Dornelles, é sim algo que falta só anunciar, tá? Só anunciar que vai ser o Odorico o candidato da Chapa 2 e não o Antônio Dutra Júnior. Sendo assim, minha observação, tá? Acho que o Calef ganha mais favoritismo ainda. Acho que contra o Dutra ele já era favorito e contra o Odorico ele se torna ainda mais favorito. E o Celso Rigo, esse é o cara que pode, né, de alguma forma movimentar essa eleição. Se ele for aos microfones dizer que vai apoiar o Dutra, ou o Odorico no caso, e que vai colocar dinheiro, bom, aí muda de figura. Aí a gente vai ter que avaliar de uma forma diferente. Agora, nem um lado sem dinheiro, o outro também. No campo das ideias, eu acho que o Calef pode ser superior. O Denis Abraão não será candidato, eu já havia adiantado para vocês que isso muito provavelmente aconteceria e agora está confirmado, e a situação dificilmente colocará um candidato, porque ela perdeu muita força no conselho, mas ela ainda pode colocar, é uma situação que está em avaliação no grupo. Colocando, pode ser o Rossato, é o favorito, pode ser o Fábio Floriani, pode ser o Eduardo Magriço, há quem diga que possa ser até mesmo o Baidec. Dificilmente será o atual presidente Alberto Guerra. Beleza? O conteúdo tem a força de crepe do Alemão, o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada. Fica em Torres, na mais bela praia gaúcha, é bom demais. Outro nível, tradição, se tu vai a Torres tu conhece, tenho certeza. O crepe do Alemão, se não, vai conhecer. Crepe do Alemão na Avenida Beira Mar, telefone da teleentrega tá na tela. Crepe do Alemão, um grande abraço e até o próximo conteúdo.